Olá, tudo bem? O meu nome é Gesiel, assim eu sou conhecido na comunidade surda. Estamos aqui com uma pessoa espetacular e eu vou fazer algumas perguntas para ele e está nos ajudando a responder. O missionário, ele acaba viajando de uma forma itinerante. Isso é fácil ou não? Na verdade, isso é muito difícil. O missionário, ele recebe um chamado que vem da parte de Deus. Então isso depende da igreja onde ele está, se ele recebeu esse chamado, se ele recebeu orientação ou oração, se ele está evangelizando dentro da sua igreja ou fora, através da sua vizinhança, no trabalho, em qualquer localidade. O missionário significa isso, está expandindo o reino. Né? Agora a questão, se Deus chama para ir para um outro estado, para um outra localidade, isso aí vai depender do chamado específico de Deus. Tem missionários que são chamados para outros países, mas tudo isso depende. Às vezes é na sua região, no seu estado ou em um outro país. Mas o trabalho é muito árduo, um trabalho de missionário. Vocês entenderam? Perceberam que não é fácil, né? É muito trabalho, é um trabalho de Deus. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual que é o seu nome? E explica para nós como que é a sua experiência como missionário. Meu nome é Breno, esse é meu sinal na comunidade surda, né? Eu sou da região norte do Brasil, mudei para a região sul aproximadamente uns 18 anos, mais ou menos. A minha experiência começou num seminário que eu comecei a estudar lá na Costa Rica, que o nome do seminário era DOR, né? E lá eu comecei a fazer um trabalho com liderança cristã, como aperfeiçoar um trabalho com surdo, como estar fazendo discipulado, treinamento da tradução e interpretação da Bíblia, fazendo o acompanhamento com personagens bíblicos, como estar interagindo da melhor forma, mostrando a identidade surda, como a fluência, com músicas. Então foi um treinamento de 7 meses nesse seminário. Depois eu voltei para o Brasil, comecei a orar a Deus, pedindo uma orientação. Havia terminado meu seminário e logo depois de 3 meses eu recebi um chamado de Deus para estar trabalhando em Curitiba na tradução e interpretação da Bíblia no IES, né? Então eu fiquei trabalhando lá por 9 anos aproximadamente, ajudando em outros trabalhos também na América Latina, de revisão, mini cursos, né, que eu fiz. Então foi uma experiência interessante também de uma forma missionária. Também dentro da igreja, a falta de conhecimento que a gente participou, fomos chamados para estar pregando, evangelizando. Então, o missionário ele pode traduzir uma Bíblia, pode viajar pregando a palavra. Então, eu continuo nessa missão todos os dias. Uau, né? Agora a gente vai fazer a última pergunta, infelizmente, uma entrevista bem resumida, né? O surdo ele pode ser missionário? Pode sim. Vocês lembram o que Jesus falou antes de ele ser assunto aos céus? Ele reuniu seus discípulos e ele disse em Mateus, no capítulo 28, 18, eu não lembro ao certo, mas ele fala: olha, ide por todo mundo, evangelizai, ensinai a todas as ações. E é esse preparo, esse ensino que o missionário precisa ter, um chamado específico de Deus. Não pode ser algo do ego, algo que ele decidiu por si próprio. Não, precisa ser um chamado específico de Deus. Às vezes vai ser na sua vizinhança, na sua localidade, em outro estado, em outro país, mas principalmente obedecer o chamado de Deus. Às vezes você vai falar assim: eu vou para outro país evangelizar. Mas se você for por conta própria, isso aí pode ser um problema. É por isso que sua decisão tem que estar direcionada com a decisão de Deus, porque você tem que estudar a cultura daquele povo, se preparar com a língua daquele povo para conseguir evangelizar da melhor forma possível. Então é interessante você entender qual que é o chamado de Deus para a tua vida. Ok? Muito obrigado, Breno, por a sua entrevista. Eu espero que todos os surdos entendam, né, que eles possam estar abrindo a mente nesse sentido, que tem como ser missionário, utilizando você como exemplo, divulgando o nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Tchau, tchau.